Você anda perdendo sono junto com seu bebê? Ele acorda de hora em hora? Isso é normal? Será que tem alguma coisa de errado? Meu nome é Narjara Chaves, eu sou pediatra e mãe de 2 meninas. E com esse vídeo você vai saber os motivos por que isso ocorre e o que você pode fazer. O que a gente precisa entender é que o sono, ele se comporta diferente no bebê e numa criança, diferente de nós adultos. Então, nos nossos ciclos de sono, a gente dorme em média 90 a 120 minutos em uma noite. Passa por todos os estágios de sono, depois a gente superficializa esse sono, acorda e volta a dormir. Nos bebês, os ciclos de sono, eles duram em média 50 minutos, podendo variar entre 30 até 120 minutos. Então, quando a mãe diz para mim, Narjara, meu filho está acordando de hora em hora, eu sei que ela está falando a verdade, né? Porque o bebê, ele realmente pode acordar de hora em hora se ele tiver esse ciclo de sono. E aí, o que a gente precisa entender com isso? Diferente de nós adultos, que nos nossos estágios de sono, a gente tem no último estágio, o estágio do sono REM, o corpo ele meio que se desprende do cérebro, é o estágio dos movimentos repetitivos dos olhos, que ele é chamado assim, né? É o estágio em que a gente tem a sensação de que a gente está caindo, que a gente está voando, que a gente se mexe, a gente conversa. Esse é o nosso último estágio do sono e ele é profundo. Depois dele a gente acaba acordando, né? Nos bebês, o sono REM ele é o primeiro, gente. Então olha como é importante a gente entender isso. Uma das principais questionamentos dos pais no início é: Narjara, meu filho não está dormindo bem, ele passa a noite todinha se espremendo, gemendo, abrindo os olhinhos, chorando, se queixando, se mexendo e na verdade ele está dormindo. Por quê? Justamente porque o primeiro estágio do sono do bebê é o nosso último, que é o sono REM. Então ele dormindo nesse início, ele vai ficar se espremendo por conta da disquesia, que a gente vai conversar posteriormente. Ele vai chorar, vai revirar os olhinhos, vai abrir, vai reclamar de alguma coisa, vai se mexer, tudo isso dormindo. E aí o que acontece com a gente? A gente acha que esse sono ele não está sendo confortável, que a criança não está confortável, que não é um sono restaurador. Então a gente vai lá, pega o nosso filho, amamenta ou mexe nele, muda ele de posição e aí quando a gente faz isso, ele acorda, superficializa o sono, acorda e reclama. Então, se você tem um bebezinho pequeno e ele tá gemendo, chorando, se queixando, tá se mexendo, mas tá dormindo de olhinho fechado no bercinho, deixa ele lá. Espera ele acordar, espera ele chorar, abrir os olhinhos e acordar para você ir lá e acolher ele e afagar ele. Esse é o primeiro ponto relacionado ao sono daquele bebê que acorda de hora em hora que a gente precisa levar em consideração. O segundo é que em determinadas situações o bebê ele realmente vai acordar de hora em hora. Então a mãe chega para mim e diz assim: Narjara, meu filho ele dormia bem, né? Ele acordava em média 2 vezes à noite, ou às vezes uma, ou às vezes nem acordava, e aí de repente ele passou a acordar de hora em hora, ele passou a acordar mais. O que é que a gente pode lembrar? Quais são as situações que podem fazer com que o seu filho fique assim? Nos períodos de salto de desenvolvimento, que são nas trocas de meses, porque é quando o bebê ele passa a adquirir novas habilidades, ele está evoluindo, ele está mudando de comportamento. Então o bebê ele passa a querer repetir o comportamento do dia, a tentar manter essas habilidades à noite. Então é aquele bebezinho que às vezes acorda no meio da noite para brincar, querendo sair do berço. E aí o que a gente precisa mostrar para ele é que aquele momento ele é feito para dormir, não acender as luzes, mostrar a nossa presença e tentar readequar a rotina da manhã. Ver como é que estão esses cochilos do dia. Os cochilos são muito importantes, gente. O hábito do cochilo não é o tempo do cochilo, é o hábito, né? A criança ter o hábito e uma rotina de cochilar, tanto de manhã quanto à tarde. Então a gente melhorando essa rotina do dia, isso vai fazer com que a criança volte a dormir melhor à noite.
Então tem a questão dos saltos. O segundo ponto é quando tem os nascimentos do dente, vai começar a nascer, então a criança ela vai ficar mais irritada, ela vai acordar por conta desse desconforto, e com as doenças, né? Então, quando a gente adoece, quando a gente vai adoecer, vai gripar, vai ter febre, geralmente a gente não tem uma noite boa, né? Isso vai acontecer com o seu filho. Então, se você perceber que ele é uma criança que geralmente ele dorme melhor, e aí ele passou a noite inquieto, choroso, vai lá, mede a temperatura, vê se não tem nada de errado, se o nariz não começou a escorrer, se não é uma febre, se não é um desconforto, porque nesses períodos em que a criança for adoecer, ele realmente vai acabar acordando mais. E existem também as doenças que podem causar um desconforto e que vão fazer com que a criança realmente não durma bem. E aí essa criança, ela não vai dormir bem hora nenhuma. É no caso da alergia alimentar, então aquelas crianças que têm alergia alimentar, que acabam evacuando à noite, numa época que já não é mais para fazer, né? Que tem refluxo, tanto o refluxo doença como o refluxo causado pela alergia alimentar, então causa um desconforto imenso, aquela azia que a gente sente. Às vezes a criança nem golfa, mas é um desconforto tão grande que ela acaba acordando de hora em hora e acaba não dormindo bem, nem de dia e nem de noite. E aquelas crianças que não têm rotina, gente. A rotina para o bebê, ela é muito importante. A rotina tanto de dia quanto de noite. Então aquelas crianças que não têm rotina, elas realmente vão ter um sono mais inquieto, não vão conseguir dormir bem, vão acordar numa frequência maior. Por isso que é importante a gente entender sobre sono, reconhecer os sinais de sono, trazer uma boa rotina de sono para o bebê, porque essa rotina a gente vai conseguir levar para a criança e para a vida toda. Você gostou do vídeo? Ele foi importante para você? Então entra aqui no nosso canal, curte o vídeo, clica no sininho das notificações, comenta, vamos dividir as nossas experiências e compartilhe também com seus amigos e amigas.